Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo Jefferson Tenório, escritor, professor, pesquisador brasileiro. É nascido no Rio de Janeiro, radicado em Porto Alegre, é um dos principais nomes da literatura afro-brasileira contemporânea e aborda temas como racismo, desigualdade social, identidade. É licenciado em letras e mestre em literaturas luso-africanas, além de doutor em teoria literária. Ensina língua e literatura na rede pública de ensino e coordena o Cartografias Narrativas em língua portuguesa, promovendo autores e textos lusófonos, e é um escritor que conhece bem os escritores portugueses, já lá vamos. Tem vários romances escritos. O Beijo na Parede foi de estreia, eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Obras premiadas, O Avesso da Pele, que venceu o prémio Jabuti na categoria romance literário, fantástico. O Jefferson vai dizendo que sim, que eu ainda não me calei. E é verdade que O Avesso da Pele, portanto, isto é o Pedro que tenta reconstruir a história do pai, que foi assassinado numa abordagem policial, não é? É verdade que este livro foi censurado em algumas escolas públicas. Antes de mais, olá Jefferson, bem-vindo e obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Sim, infelizmente o Avesso da Pele foi censurado em 2023 por 3 estados brasileiros sob a alegação que se tratava de um livro pornográfico e que, portanto, não poderia estar nas escolas. E ainda estamos assim? Não, porque, enfim, a minha editora no Brasil teve que entrar com uma ação judicial para que os livros fossem devolvidos para as escolas e também para as bibliotecas públicas. E conseguiu? Conseguimos. A gente só não sabe se os livros estão sendo de fato trabalhados nas escolas, né? Mas os livros voltaram, né, para onde tinha que ir. Eu deixo esta pergunta exatamente porque há que falar nisto, há que dar voz a estes ainda problemas, ainda bloqueios. Sim. Outro livro também, Estela Sem Deus, que foi relançado há poucos anos pela Companhia das Letras, e agora estamos aqui a conhecer-nos porque estamos a falar do último livro do Jefferson, portanto recomendo todos, claro. Tenho ainda que ler muitos por ler, porque estou encantada, adorei este último livro que chegou aqui a Portugal, De Onde Eles Vêm. Muitos parabéns. Obrigado. Eu conheci o Jefferson quando chegou aqui ao estúdio, não é? Literalmente, e disse, olha, fui lê-lo para conhecê-lo e tenho aqui uma fã, e disse, vou deixar os elogios para a nossa conversa. De Onde Eles Vêm, eu vou já ler, se calhar, não, eu acho que não é spoiler, mas quando eu recomendo o livro, alguém diz, de onde eles vêm, e as pessoas perguntam, e de onde? E eu acho que não é spoiler se eu ler aqui um parágrafo. Sim, vamos lá. Vamos lá. Peguei meu caderno de notas e escrevi. Estante revisitada. Era ali o início do meu poema. De onde vêm as palavras? De onde vêm os versos? De onde eles vêm? Talvez viessem de todos os lugares, de todas as partes do meu corpo, de todo o barulho ao redor, de todas as vozes que li, do coração silencioso de minha mãe, da sujeira e da degradação do mundo. Isto é maravilhoso. Estamos a falar do Joaquim. Queres-me vender tu, Joaquim? Estou encantada com o Joaquim. Sim. O Joaquim é esse rapaz negro de 20 e poucos anos que entra na universidade pelo sistema de cotas. Para quem não sabe, o sistema de cotas é uma política pública no Brasil que reserva vagas para pessoas negras e pobres, 50% das vagas, né? É uma política pública que começou em meados dos anos 2000. E o meu livro está ambientado justamente nesse período, né? No período em que começa a implantação das cotas. O Joaquim tem um sonho de se tornar um escritor. Na verdade, ele quer ser um poeta profissional. Eu não sei exatamente o que é isso, mas é o que ele gostaria de ser. Só que ele encontra uma universidade bastante difícil, hostil, que desconfia dele. Ou seja, ele é um corpo estranho naquele ambiente, né? Estava aqui a dizer ao Jefferson antes da entrevista que é... Eu sinto real, ou seja, eu não só quero abraçar o Joaquim, quero dar-lhe colo, como quero também acompanhá-lo, ou seja, se calhar já leitores te terão perguntado, vamos continuar a acompanhar o Joaquim? Vais escrever mais? É porque ele está vivo, esta personagem está viva, não podes posá-la. Eu acho que o Joaquim, ele continua a sua jornada com o leitor, né? Eu utilizo nomes de personagens de outros livros. Então, por exemplo, aí no De Onde Eles Vêm tem a Sahariene,
que é uma personagem que eu tenho no Avesso da Pele. Então é um pouco parecido com a personagem, mas já é uma outra coisa. Então eu vou me utilizando assim, mas não é uma espécie de continuação. Enfim, é um diálogo com os livros anteriores, né? Tu deixas aqui muitas referências e é engraçado porque hoje a ideia é conhecer-te, claro que quero vender-te como escritor, mas conhecer-te enquanto leitor. E na verdade o que eu sinto aqui neste livro, neste último, de onde eles vêm, que o Joaquim me parece muito tu. Ou seja, eu aqui parece que eu acho que posso dizer que eu já conheço o Jefferson leitor ao conhecer o Joaquim. Porque obviamente terias de ter a cultura para explicares o que explicas e para referires os autores que referes. Mas o Joaquim é um pouco tu? O Joaquim é o que eu gostaria de ter sido na idade dele. Ok. Porque o Joaquim, ele é um leitor, ele já é um grande leitor quando entra na universidade, né? Ele não sabe algumas coisas, mas ele é um grande leitor. E no meu caso foi diferente, né? Eu entro na universidade mal sabendo quem era Machado de Assis, né? Então, eu fui me tornar um leitor literário, assim, consciente perto dos 30 anos. Então, na verdade, eu criei um personagem que eu gostaria de ter sido, assim, né? De já gostar de literatura desde muito cedo, né? E há aqui uma personagem que até é secundária, um amigo do Joaquim, mas que há aqui uma frase que eu gostei muito e também queria perguntar a ti, porque eu parece que sinto isso na tua escrita. O Mohammed escreve com o corpo, diz o Joaquim. E pergunta a ti, Jefferson, tu também? É uma discussão que eu fiz, na verdade, no meu doutorado, sobre a relação que o Ocidente tem com a escrita, como se essa escrita fosse extremamente mental e que não passasse pelo corpo, né? Então essa distinção entre corpo e mente, que é muito própria, né, do pensamento ocidental, que passa pelo pensamento platônico, pelo pensamento cristão também, né, dessa separação. E eu penso que a escrita ela passa por tudo, né? Ou seja, o pensamento passa pelo corpo, né? E é importante dizer também que esse Mohammed que aparece é inspirado também num escritor, né? Mohammed Sah, que, enfim, é um escritor que foi ao Brasil há pouco tempo atrás, né? E quando eu li o livro dele, eu estava terminando De Onde Eles Vêm, e aí decidi fazer essa pequena homenagem ao Mohammed. Sobressaiu, estou aqui a pegar nela. Sim. E aqui, pronto, estás traduzido internacionalmente, italiano, francês, inglês, sueco, chinês, outros idiomas, portanto há aqui todo um trabalho já garantido. E há muito, quando eu falava que te conhecia enquanto leitor, eu peguei aqui numa parte para ler, que enquanto leitor. E aqui, por acaso, não é o Joaquim, é uma amiga do Joaquim, mas temos o mesmo narrador e temos o mesmo escritor. Eu sinto, lá está, mais um pouco do leitor Jefferson. Estamos a falar da Berenice. Em meados da década de 70, em plena ditadura, começou a ler autores como Jorge Luís Borges e Júlio Cortázar, mas foi com Macedónio Fernandes que ela decidiu o que queria fazer da vida: ler o Museu do Romance da Eterna. Foi crucial para que pudesse pensar a literatura fora das convenções. Macedónio era caótico, inesperado, incompleto e ao mesmo tempo era terno, erudito e lírico. A literatura tomava um contorno grave e necessário para ela. Isto é também uma homenagem, ou não? Também tu foste leitor? Eu acho que grande parte desses autores que aparecem como referência, de alguma forma foram importantes para a minha vida, né? E a leitura do Macedônio Fernandes, por exemplo, foi justamente me tirar um pouco essa ideia de uma literatura organizada, linear, né? Polida, e me deu uma liberdade de ser fragmentário, de propor uma narrativa que não seja linear, que até seja um pouco obscura, num certo sentido. Ou seja, a literatura trabalha com esse espaço caótico, né? E eu acho que depois que eu li o Macedônio Fernandes, eu me apaziguei melhor com os meus textos e com o método que eu uso para escrever também, que é um método completamente caótico, sem nenhum método. Mas não me complicaste a vida, ou seja, não há um travessão para o diálogo, não há um parágrafo, mas a tua fluidez rápida é orgânica, é fluida.
Mas para chegar nisso Ok. é caótico. Ok. Né? Ou seja, eu tenho várias pastas de documentos com fragmentos de textos e que depois eu vou juntando. Né? E quando eu estou quando eu estou no processo, eu me pergunto por que eu faço isso. Poderia ser mais simples, né? Escreve um texto linear e depois você vai cortando. Mas não. Eu vou abrindo pequenas pastas e depois eu vou juntando tudo e aí sai esse livro, né? E andas com cadernos atrás também? Muitos cadernos. Eu devo ter por volta de uns 40 e poucos cadernos. Uau. Que eu venho escrevendo desde a minha adolescência, né? Uau, que giro. Isso é um tesouro. Sim. E agora, antes de irmos então para alguns livros que tu escolheste, e uns não me espantam porque lá está, estão bem referidos aqui. O Joaquim também gosta muito deles. 3 coisas que tu gostas. Lembras-te que me disseste? Então precisa me lembrar. Basquete? Basquete, sim. Gostas de jogar ou ver? Ou os dois? Eu gostava de jogar, mas os meus joelhos não me deixam mais jogar. E gosto de assistir também. Ok. E alguma equipa favorita? Eu gostava muito das equipes norte-americanas, né? Principalmente do Chicago Bulls. Assim, era uma coisa que eu gostava bastante de assistir. Mas hoje eu assisto de vez em quando, assim, não é sempre, né? Sim, hoje está a ler, se calhar. Sim. Lasanha. Lasanha. Adorei. Lembrou-me o Garfield, o gato, conhece o gato Garfield? Sim. Era fã de lasanha. Era fã de lasanha, mas acho que tem a ver com uma questão também afetiva, né? Porque era a comida que a minha mãe costumava fazer aos domingos, quando morávamos no Rio de Janeiro. Então ela fazia a lasanha no sábado à noite, deixava pronta, e no domingo de manhã íamos à praia. E à tarde, quando voltávamos, a lasanha estava pronta. Que bom! Almoços de domingo. Almoço de domingo. É um livro de um escritor português, José Luís Peixoto. Sim, enfim, sim. biografia de Naveiro. Não andar à rua, portanto, coisas que gostas de não andar na rua à meia-noite. Não andar na rua à meia-noite é uma recomendação da minha avó, que dizia: não ande na rua à meia-noite, porque é onde os maus espíritos estão caminhando. Então, se você tiver meia-noite na rua, vá para debaixo de uma proteção, de uma marquise, entre num bar, mas não esteja meia-noite na rua. Qual Cinderela? Então... É uma superstição que pegou. Ficou. Eu presto atenção, assim, se tá chegando perto da meia-noite, eu dou um jeito de ir para algum lugar para não ficar meia-noite na rua. Então, como é que é alguma passagem de ano que já tenhas acontecido fora de casa? Já algumas vezes. Como é que é? Tens que fugir? Malta, bom ano, espera meia-noite, já cá venho. Eu posso estar na rua, eu só não posso estar no momento da meia-noite. Okay. Quando deu 00:01, eu já posso ir para a rua de novo, né? Ok, que engraçado. E aqui esta, e aí significa mesmo muitas pastas no computador. Nunca começar um livro sem antes pensar nele por 1 ano. Tu tens a ideia e ficas a mastigá-la. Sim, só funciona assim comigo. Se um editor chegar para mim e me disser: olha, você precisa escrever um livro em 1 ano. Se eu não tiver pensado nesse livro há mais tempo, eu não consigo. Esse 1 ano vai servir para que eu possa pensá-lo e depois começar a escrever. Mas e os certos que tu disseste que tinha, não é? Os certos soltos que depois vais juntando tudo, esses trechos, esses certos, podem ser escritos ao longo desse ano? Sim. Não, eles fazem parte também, né, desse processo de mastigar. Processo, assim, mas até mesmo chegar nesse momento da escrita de fragmentos ainda demora um bom tempo, assim, né? Então, por isso que eu tenho livros que eu sei que vou escrevê-los em algum momento, mas que convivem comigo já há muitos anos, né? Isso é bom, vais mastigando e cozinhando. Sim. 2 coisas que tu não gostas: grosserias, que é palavrões, não é? Pessoas falarem mal educadas, e casas sem livros. As grosserias acho que tem a ver com educação. Mas é com a falta de gentileza, na verdade, né? Acho que falta gentileza no mundo, e às vezes as pessoas são grossas sem saber, né? Sem se darem conta, né? E casa sem livros, eu acho muito estranho chegar numa casa onde não há livros, né?
Eu tenho uma amiga que tem uma... Eu faço-me confusão, mas aí era justificá-la, que ela tem o hábito de quando lê um livro, dá. Não fica com ele. Sim. Então, mas e os livros que tu adoraste? Ela, adoro partilhar e não quero de volta. Então a casa dela não tem livros, mas ela lê imenso. Pois é, eu não tenho toda essa grandeza. Esse altruísmo, essa Não generosidade. Eu quero todos os livros para mim, mas eu não me importo de emprestar e a pessoa não me devolver mais. Eu não me importo. Eu sofro. Se gostar muito do livro, querem emprestar e não devolvem, eu fico triste. Não me importo, não. E se riscarem no livro também não tem problema. Eu gosto de ver... Livros usados. Gosto de ver o que as pessoas marcaram no livro. E tu marcas também? Bastante. A lápis ou caneta? Com qualquer coisa. Okay. O que tiver, marca-texto, caneta. Eu acho que se o livro nos marcou, a gente tem o direito de marcar ele também, né? Então, isso é giro. Não é? É giro, sim, senhor. Eu ainda faço cerimónia. Ponho assim os post-its, sublinho a lapiseira. Ainda faço cerimónia. Mas uma vez li também, eu creio que foi um autor português, que dizia exatamente isso. Os livros são para usar, para mexer, E eu percebi, eu pensei, ok, se calhar estou num caminho, mas ainda não consegui tratar, não é tratar mal, mas é o que tu dizes, é marcar. Certa vez eu trabalhei numa escola em que a biblioteca estava fechada e perguntei à diretora por que a biblioteca estava fechada e ela disse que, bom, os livros estão novos e se os alunos forem mexer nos livros, eles vão estragar os livros. Isso é muito mais grave do que a pessoa que compra um casaco bom e depois não usa. Sim, com medo de estragar. Né? Ai, que bom. Bom, vamos então aqui conhecer o Jefferson Leitor. Há muitas referências neste De Onde Eles Vêm, Ilusões Perdidas, Balzac, Ulisses, Odisseia, poesia, muitas autoras portuguesas, também brasileiras, também Simone de Beauvoir. Há aqui muitas referências e acho que conhecemos muito também o Jefferson enquanto leitor, ou o Joaquim e os seus amigos. Mas a primeira escolha que tu fizeste, a Saariane, e há pouco falaste nela, ela é quem emprestou este livro ao Joaquim e tu escolheste para esta conversa. Terra Estranha, de James Baldwin. É a grande referência para mim, Terra Estranha. Foi um livro que me ajudou a escrever O Avesso da Pele também. É um livro que me ajudou a me entender enquanto ficcionista negro, periférico. E, enfim, é um tributo também ao James Baldwin, né? Uau, és grande fã. E depois é giro porque o protagonista deste livro acompanha um grupo de amigos que têm conflitos amorosos, têm ciúmes, há preconceitos, há segregação racial, não é? E a história começa com o Rufus Scott, que há uma parte aqui no teu livro que o Rufus faz companhia ao Joaquim. Ele tem um emprego, pôs o livro na mesa e diz: o Rufus está a fazer-me companhia. Sim. E não é nem o livro, né? É o personagem. É o Rufus, a personagem. Porque eles ganham vida. E o chefe dele, né, o gerente do Joaquim, não entende muito bem porque ele fica com aquele livro em cima da mesa de trabalho. E ele diz: eu nem vou ler. Então se não vai ler, porque é que precisa dele em cima da mesa? Sim, e aí ele diz: não, para eu não esquecer que eu preciso dos livros, né? O que é mais incompreensível ainda pro chefe, né? Que não entende muito bem o que o Joaquim faz com aquele livro se ele não vai ler. Mas acho que talvez esse sentimento seja um sentimento próximo do que eu sentia quando trabalhava em lugares que eu não gostava. Eu carregava os livros comigo com esse sentimento, né? Eu estou no lugar errado e talvez o caminho esteja aqui, né? Nesse livro. Era o alento, era o consolo. Era um consolo, era uma bengala, uma saída, uma esperança. Uma companhia também. Uma companhia também. Por isso é que eu digo, é engraçado não te conhecendo, e na verdade é um elogio à tua escrita, à tua personagem, porque o Joaquim é tão vivo, é tão real, que eu por vezes penso, eu fui pesquisar, isto é autobiográfico, porque é tão real que me pareces tu, Jefferson, ou seja, que não és, portanto eu sei que não és, e já aqui explicaste, e confirmei na pesquisa antes de te conhecer, mas é de facto uma personagem real. Eu conheço-o, ou quero conhecê-lo melhor até. Sim. Eu acho que quando o leitor se envolve com o personagem de tal forma,
ele começa a desconfiar assim, o quanto tem do autor. Eu também sou assim, quando eu gosto de um livro, eu quero saber um pouco da vida do autor e saber o quanto tem dele. Mas enfim, eu acho que é bastante saudável, né, que os leitores fiquem com essa curiosidade, né? Sim, sem dúvida. A vontade de querer mais. Sim, acho que tem um pouco daquela coisa de baseados em fatos reais. Baseado em fatos reais. Né? Os filmes parece que ganham uma outra dimensão, né? Nossa, mas isso aconteceu mesmo, né? Eu acho que com os livros também tem um pouco isso, assim, né? Será que é baseado em fatos reais também? Né? Tem toda a razão. Isso é um bom elogio, porque de facto parece. Porque convence, né, as pessoas. Né? Exatamente. E aqui o James Baldwin, eu vejo muito influência dele, que seja, ou semelhanças contigo, porque ele faz mesmo, ele explora a fluidez das relações, os tabus da época, seja de desigualdades, tensões raciais nos Estados Unidos nos anos 50, não é? Isto voltando à Terra Estranha, mas também ele foi muito influente no movimento dos direitos civis e também de libertação homossexual. Sim, sim. E é um livro, enfim, que toca em muitos temas, o livro do James Baldwin, e oferece muitas chaves de leituras, né? Então você pode entrar no livro de várias formas, e eu acho que é isso que eu tiro mais do James Baldwin na minha literatura, é oferecer uma série de entradas no livro, tentando aprofundar alguns, outros é quase como um breve diálogo com o leitor, mas oferecer também essa entrada, né, para os leitores. E há um autor ou um livro que tu releste? Durante a escrita? Não, é um livro que já terás lido mais do que uma vez? O Terra Estranha? Sim. Muitas vezes. Como disseste que há muitas entradas, é isso mesmo? Muitas vezes. Acho que foi um dos livros que eu mais li na vida. Ok. E agir, porque aqui é só mesmo um pormenor da amiga do Joaquim lhe emprestar. Sim. Mais sim. uma homenagem também, tu vais partilhando as tuas... Há um personagem também homossexual no livro, que é amigo do Joaquim, então há também um questionamento também sobre a questão de gênero, a questão da sexualidade, né? Enfim, também é uma influência do James Baldwin, né? Pois, está cá isso também, que é e bem pegado, até a reação do Joaquim quando o amigo fala com ele. Sim, quando o amigo diz, né, que é gay e o Joaquim não sabe muito bem como reagir, e aí vem todo o preconceito, né, dessa herança machista, patriarcal, nesse personagem, né? Então há também essas contradições, né, no Joaquim. Mas aí tu vês também a maneira como tu explicas o pensamento do Joaquim, é isso, nem é por maldade, é pelo que lhe foi incutido. Exato. Antes. E a primeira, o teu livro há pouco estava a dizer isso, lá está, pois quis deixar os elogios para aqui, agora estamos a saltitar, mas de onde eles vêm, até a primeira cena, a primeira memória dele, quando ele é pequeno, a maneira que tu narrador não explicas, mas eu percebo o que é que aconteceu, porque é que a mãe dele tirou o Joaquim pequeno daquela casa e foram-se embora à meia da noite. Tu não disseste, tu não explicaste, mas eu, quer dizer, claro que explicaste, deste umas pistas, não é? Mas é assim como tu consegues fazer entender sem ter que explicar. É um cuidado que eu tenho para não ser muito didático, né? A leitura é uma atividade ativa. Ela precisa do leitor para se completar. Então, quando um autor dá tudo para o leitor, eu acho que tira justamente essa experiência de participar da história, de investigar o que aconteceu. Então eu tomo esse cuidado assim de não ser muito didático para pedir a participação do leitor. Olha, e é orgânico, é natural, não? Sim. Agarra logo no início. Sim. Que maravilha. Então, Terra Estranha, do James Baldwin. Outro livro que tu escolheste, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Sabes que tive neste podcast uma escritora brasileira, Giovanna Madalosso, que também escolheu este livro. Também é um livro bastante importante na minha formação. Literatura verdade. E é um livro que chegou tarde na minha vida também, né? Ele chega já quando eu estava terminando o meu mestrado, ali em 2015, 2016. Enfim, eu era já um pesquisador de literatura e eu só vou chegar nesse livro já muito tarde. E é um livro que
enfim, ele quebra com todos os estereótipos, tudo que se espera de uma autora negra. E foi um livro que me deu muita coragem para escrever, né? Ou seja, você olhando a história da Carolina Maria de Jesus, né, uma favelada, catadora de papel, e que amava literatura, né? Eu pensei, bom, se ela conseguiu fazer o que ela fez, eu acho que o Joaquim, meu personagem, também tem condições de fazer coisas importantes. Olha, Fê, imagina isso, há uma frase que o quarto de despejo provocou um abalo sísmico, e estou a ler, provocou um abalo sísmico no sistema literário porque foi capaz de traduzir em ato um princípio da autora. Na minha opinião, escreve quem quer. E eu pensei logo no Joaquim. Sim, escreve quem quer. É uma autorização para que você possa escrever e gostar de literatura, né? Ela apanhava papel, literalmente, apanhadora de papel, era a profissão dela, vivia muito pobre, 3 filhos de homens diferentes, nunca quis casar, e isso é também, então, nos dias de hoje, contar esta história, uau, não é? Nesta época, ela nasceu em 1914, 3 pais diferentes, mãe solteira, 3 filhos, ela é que construiu a sua casa com cartão, com madeira, e escrevia nos cartões que recolhia também, porque não tinha um caderno. Sim. E então, pobre, mas tinha que escrever, e depois, só que depois a história até é triste, porque ela foi publicada, mas não lhe pagaram os direitos de autor. Não, ela foi publicada, ela foi uma das autoras mais vendidas do Brasil durante alguns meses. Ela vendeu mais que Jorge Amado e Clarice Lispector. Uau! Ela viajou para vários países, tradutores frequentavam a casa dela, ela mudou de casa. E o segundo livro dela, o Casa de Alvenaria, que não foi bem. E aí é que ela começou uma queda, digamos assim, né? E aí volta a catar papel, né? Enfim, pois. Foi um fim um pouco triste, né? Pois ela. É, mas uma história incrível, e continuamos a homenageá-la ao lê-la. Sim. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É engraçado que outro livro que tu escolheste e está muito presente de onde eles vêm, e eu adorei este livro, e foi um livro que eu conheci cedo, aos 13 anos, porque era leitura obrigatória no liceu, e foi o meu primeiro encontro com o existencialismo, e aos 13 Sim. anos tu já navegas nesses mares. Então eu adorei a aparição e achei giro. Tu então escolheste este livro também como um dos teus favoritos? É um dos favoritos do Joaquim. Virgílio Ferreira, o autor, claro. E o existencialismo é talvez o sentimento que perpassa o livro. Eu começo o livro com o Sartre, né, com uma citação do Sartre, do livro A Náusea, enfim, que fala bastante sobre a questão existencial. Fiquei sabendo que aqui em Portugal o Aparição é muito lido nas escolas, e principalmente nessa época, assim, e que causou nos pré-adolescentes uma crise, assim, né? Porque de fato é um livro muito potente, muito forte, né? Então acho que eu fiz questão também de colocar esse livro também pela minha proximidade com a literatura portuguesa, né? E do quanto foi importante também eu ter lido esses livros. Isto é o Alberto Soares, que chega a Évora como professor, e ao longo da narrativa confronta-se, lá está, com questões filosóficas e existenciais, e tem relações com diversas personagens, incluindo a Sofia, que representa um ideal, eu estou aqui a ler, de descoberta e de transformação. Portanto, há reflexões sobre a morte, sobre a fé, sobre a revelação do eu, e é o tal estilo introspectivo e também poético. É lindo esse livro, e eu me lembro que quando eu lia e via a descrição do personagem sobre Évora e as curvas que se faz para chegar até Évora, eu pensei, um dia ainda vou fazer esse caminho do livro. Ainda não fiz, era a minha próxima pergunta. Mas pretendo fazer em algum momento, pegar o livro, reler o livro e ver, né, todos os caminhos, o Liceu, né, onde acontece a história. Agora já deves ter estradas mais modernas e alcatroadas, mas espero que esta espero que essa não. que esta estrada se mantenha. Sim. Virgílio Ferreira com a Aparição. Mais um clássico, mais uma escolha. Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Quando é que descobriste este livro? Olha, foi no início da minha graduação. Foi um livro terrivelmente difícil de ler. Eu lembro que eu não consegui ir até o final e eu precisava fazer uma prova e fui muito mal na prova, perdi a disciplina
e tive que esperar mais um ano para fazer a disciplina. Depois li pela segunda vez assim também muito mal, fiz a prova, passei, e só numa terceira leitura, e aí foi para apresentar um seminário sobre o Don Quixote, aí sim, aí eu mergulhei no livro, e aí foi uma aparição, né, para mim. O Don Quixote continua sendo o grande livro da minha vida. Me ensinou a rir da própria existência. E é curioso porque ele não é um livro sobre o sonho, né? Ele é um livro sobre a capacidade de deixar de sonhar, né? Sobre essa capacidade de lidar com a lucidez, com a realidade. Fugir da realidade. Fugir da realidade, e ao mesmo tempo é o sonho que sustenta a lucidez, né? Então acho que é esse jogo que o Don Quixote nos mostra, e é um livro também que me autorizou a ser sensível, a imaginar, a não ter vergonha de ficcionalizar, né? Então foi um livro muito importante para mim. E porquê que, tendo tu tido dificuldade ao ler, 2 vezes ainda por cima, no seminário foste tu que escolheste, ou seja, viste isso como um desafio, eu vou ter que conseguir, porque o Joaquim também tem esses desafios com alguns livros, outros aqui no livro. Mas, ou seja, tu dizes, primeira vez não entrei, não é? Até chumbei. Segunda vez, ok, passei, mas continuei com dificuldade. E então depois fui apresentá-lo num seminário. Porquê? É porque eu havia assistido uma aula de literatura hispânica, e o professor falou tão bem do livro e citou algumas cenas, e eu pensei, preciso ler esse livro. Ok. E preciso ler com profundidade, né? No meu primeiro livro, O Beijo na Parede, há um personagem, ele tem 10 anos, ele perdeu os pais, frequenta pouco a escola, e há um momento em que um professor fala do Don Quixote. Então ele fica andando com esse livro para cima e para baixo, ele não sabe ler o Don Quixote, mas ele acha que tem alguma coisa importante ali dentro. Então acho que era esse sentimento que eu tinha com o Don Quixote. Eu não li ele direito, mas eu sei que tem alguma coisa importante na minha vida. E de fato tinha, né? Tu eras um bocadinho um menino de 10 anos, sempre. Sim. Isso é muito giro. Levares a tua relação com a literatura para os teus livros. Sim, sim. O Don Quixote é um clássico, mas assim, para quem não está a par, há sempre novos leitores, não é? O Don Quixote é um cavaleiro que lia muitos livros isto também é uma sátira aos livros de cavalaria na altura, Sim. não é? E então tinha o seu fiel escudeiro, o Sancho Panza, que é um nome que até acho que é referido como piada, não é? Quando alguém é o ajudante de alguém, o cavalo Rocinante, e ele parte em busca de aventuras, que deve lutar pela honra da sua amada imaginária, Dulcinea. Imaginária, e ele vai mudando de nome ao Don Quixote, né? Ele começa como Alonso Quixada, depois ele passa a ser o Don Quixote, aí depois ele passa a ser o Cavaleiro Andante, né? Que é quando ele vai fazendo as aventuras, e depois na segunda parte do livro ele passa a ser o Cavaleiro da Triste Figura. Pois, para cá em si, não é? É porque ele cai, então é a realidade chegando, é essa lucidez chegando e que vai matando os sonhos aos poucos. E o mais bonito é que os personagens que convivem com ele, que antes o chamavam de louco, começam a pedir para que ele volte a fazer as aventuras, né? Então é muito bonito. E os moinhos de vento são os cavaleiros, os inimigos imaginados. Sim. As loucuras. As loucuras que todos nós temos e que lidamos todos os dias com moinhos de ventos, né? E é giro porque se tu falares nesta premissa só, não é? Um homem que parece louco e que vê nos moinhos de vento, tu pensas, é uma premissa pouco convincente, e de repente depois é este clássico tão famoso e tão escrito no século XVII, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que teve uma vida também difícil, foi soldado, foi prisioneiro, escravizado durante 5 anos e perdeu a utilidade da mão esquerda devido a um tiro. Nossa, eu não sabia disso. Eu também não. Puxa. Foi vida dura. Se hoje fosses reler um destes livros que escolheste, o que é que te deixou assim com mais vontade? Don Quixote, A Aparição, Terra Estranha e Quarto de Despejo. Eu acho que eu releria o Aparição, mais por uma questão, quando eu li também por uma disciplina, né, de literatura portuguesa, mas também para ter essa sensação de ler pela primeira vez, que é essa ingenuidade
desse leitor de primeira viagem, eu acho que ao longo do tempo eu fui perdendo esse encantamento, né, com a novidade. Com a novidade, né? Mas isso aconteceu com o livro do Machado de Assis, o Dom Casmurro, em que eu já havia lido há algum tempo atrás. E recentemente voltei a reler e eu tive essa sensação, assim, né, de esse encantamento. E eu acho que eu quero ter essa experiência com a aparição de novo. Antes de preparares, aliás, lês só depois de preparares a viagem a Évora. Exatamente, né? Porque daí já vou me ambientando, né? Aqui um compromisso. Boa, então no fim eu tenho uma surpresa que tive aqui alguma dificuldade, mas uma boa dificuldade. Então porquê? Eu tenho um livro para te oferecer, tendo em conta o leitor que tu és. Sim. E trago sempre um plano B, às vezes C, caso já tenhas. E aqui tive aqui uma recomendação até da UC. Depois pensei noutro livro, porque tu conheces muito literatura portuguesa, e encontrei aqui um livro que eu acho que pode ser o teu género. É de um autor português, que fazia sentido, contemporâneo, mais sim, contemporâneo, portanto, se calhar ainda não conheces, portanto queria-te mostrar. Mas depois tive uma notícia, esta semana, coincidência, tu, grande fã de James Baldwin que és, acabou de sair a tradução de um livro dele, que não é recente, claro, e foi escrito em 68, se não me engano, mas não estava traduzido para português, que é Diz-me há quanto tempo partiu o comboio. Oh, não tem mesmo. Não tens, pronto. Portanto, claro que tinha que... Que ótimo. Pronto, pensei, depois deste leitor que eu aqui investiguei, tinha que te oferecer, acabou de sair, portanto, James Baldwin, Diz-me há quanto tempo partiu o comboio. É mais um retrato da angústia do homem negro numa sociedade face ao abismo da violência, um homem dividido entre dois amores e múltiplas identidades. Isto foi anos 60. É um ator que está no auge da sua carreira, aos 39 anos, sofre um ataque cardíaco em palco e, enquanto flutua entre a vida e a morte, desfilam diante do leitor as escolhas que o tornaram invejavelmente famoso e também terrivelmente vulnerável. Puxa, que bonito. Olha, fiquei muito feliz. Olha que bom. Realmente não foi publicado no Brasil. Pois, porque eu vi, fiquei toda contente, coincidência, não é? Esta semana que te ia entrevistar, sai novo livro. E depois fui ver, mas não é recente, se calhar o Jefferson já conheceu. E depois fui ver, não estava traduzido. Não está, é verdade. Puxa. Olha que bom, é considerado o romance mais terno de James Baldwin e a sua personagem é mais marcante, um homem em busca de si mesmo, tentando fazer as pazes com as suas muitas identidades e com as marcas do amor que quase ninguém consegue suportar. Que ótimo, que lindo. Olha que bom, fico contente. Muito bom, muito bom. Então, olha, vou-te oferecer os outros. Porque, vê lá, é porque é um autor português e é A Corte das Mulheres. Conheces o André Canhoto Costa? Não conheço. Pronto, é um autor contemporâneo. Então, este livro, o que é que fala? É a história da ascensão e queda de uma corte iluminada pela presença das mulheres e cuja existência o tempo quis eliminar. E ele fez esta pesquisa. Eram eruditas e amantes de livros, poetas, filósofas, tradutoras, cantoras, dançarinas que viveram nos reinados de Dom Manuel I e Sebastião. Aconselhavam ministros e embaixadores, argumentavam diante dos doutores, organizaram a Biblioteca das Rainhas e Princesas. Já tive toda uma cultura à volta delas e de nomes, até poesia lida por Cervantes, por isso é que também me lembrei de ti. E é um autor português, recente, André Canhoto Costa. Puxa. Levas 2 livros de presente. Olha só, que maravilha, hein? Olha, e obrigadíssima, gostei muito desta conversa. Eu adorei, obrigado. É a primeira vez que eu converso sobre as referências de forma tão profunda sobre de onde eles vêm, então fiquei muito feliz. Olha que bom, obrigadíssimo e adorei lê-lo, tanto recomendo também de onde eles vêm, O Avesso da Pele, estes 2 estão cá em Portugal, na Companhia das Letras e muitos outros, claro, Português do Brasil. Lemos bem, nós temos essa vantagem. Prazer, Jefferson, obrigada. Prazer, muito obrigado. E obrigada a quem nos ouve, para a semana há mais.